Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Bem-vindo a mais uma meditação diária. Hoje nós vamos falar sobre a salvação. Deixa eu fazer uma pergunta. A salvação depende das nossas obras? Essa é uma pergunta que ecoa até hoje. Sabia que no passado os judeus acreditavam piamente que eles tinham que cumprir a lei à risca para poder adquirir a salvação? Mas eu falo aqueles judeus que não estavam ligados diretamente a Deus, sabe? Porque se você olhar para os patriarcas, para os homens do passado, os homens de Deus no passado, todos eles sabiam que a lei não salvava ninguém. O conceito de salvação desses homens estava baseado na graça do Senhor. Certo? A gente encontra isso no livro de Noé, a gente encontra isso em Abraão, a gente encontra isso com Davi, e a gente encontra essa salvação pela graça em todos os homens do passado. O conceito de salvação desses homens de Deus era a graça. Só que os judeus, na época que Jesus veio à Terra, eles acreditavam que tinham que cumprir a lei piamente para adquirir a salvação. A lei nunca foi objeto de salvação para o ser humano. Ok? A salvação sempre foi pela graça. E hoje? Nós temos que fazer alguma coisa para adquirir a salvação? Algum tipo de benefício que nós fazemos vai servir como instrumento de salvação para nossas vidas? Essa é a pergunta que fica hoje. E a Bíblia vai nos responder esse assunto. Por isso, mais uma vez, como sempre, eu te convido a abrir as Escrituras para nós refletirmos um pouquinho sobre esse assunto. Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 10. Vamos tirar alguns ensinamentos aqui. O primeiro verso que eu quero ler com você é o verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja, porque pela graça sois salvo. Aqui já está falando que nós, os cristãos, somos salvos pela graça. Além de ser salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de nós. Não vem de nós. Não somos nós que adquirimos. Não está em nós esse método de adquirir essa salvação mediante a fé. Não é nosso mérito. É de quem? É dom de Deus. A salvação pela graça é um dom de Deus que Ele coloca sobre nós. Entende? Olha o que o verso 9 vai nos dizer. Não vem das obras. Para quê? Por que não vem das obras? Para que ninguém se vanglorie. Para que ninguém se vanglorie. Ok? Para que ninguém se glorie dessas obras. Por isso que não vem de nós. É um dom gratuito de Deus. Entendeu? É um dom de Deus. E é um dom gratuito. Além da salvação pela graça ser um dom de Deus, é gratuito. O que é gratuito? Você não precisa pagar. Você não precisa fazer nada para adquirir essa salvação. Entende? Por que não precisa? Porque a palavra já está explicando. É gratuito. Vamos analisar, por exemplo, um texto que a gente olhou poucos dias atrás. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, conjunção adversativa entrando, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viu? É um dom gratuito. De quem é o dom? De Deus. É esse mesmo dom que Efésios está falando. Ok? Esse mesmo dom aqui. Porque a salvação, porque pela graça sois salvos. Sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Veja, o dom de Deus é a salvação pela graça.
Romanos capítulo 6, verso 23, vai nos dizer que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse dom da graça de Deus é a vida eterna e é gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você não tem que fazer nada para receber a salvação pela graça. Nada que você fazer vai servir como um objeto de salvação, porque é um dom gratuito. E essa salvação está em Jesus. Tá bom, e eu tenho que fazer, mas existe alguma coisa que eu tenho que fazer? Existe. Aí nós já entra para o outro lado. Por essa salvação ser um dom de Deus, ser gratuitamente, isso quer dizer que todas as pessoas vão ser salvas? Vai ser salvas se elas fazerem algo. Aí você fala, não, mas aí minha cabeça está confusa, porque você falou que não precisa fazer nada para adquirir a salvação. E agora você chega e fala que tem que fazer algo? Tem que fazer algo, não para a salvação. Entendeu? Mas você tem que fazer alguma coisa para que essa salvação te alcance. E o que você tem que fazer? Aceitar essa salvação que é gratuita. Entendeu? Aceitar essa salvação que é gratuita. E como é que eu aceito essa salvação? Ah, não, então ficou fácil, né? Eu só aceito, pronto. Não é desta forma. Você vai aceitar a salvação com gestos. Qual é os gestos que você tem que fazer para aceitar essa salvação gratuita? Para que essa salvação gratuita seja depositada a seu crédito através de Jesus. Aí a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que eu tenho que reconhecer que sou pecador, Romanos 3, 23. Eu tenho que reconhecer isso. Ok? A Bíblia nos ensina que nós temos que se arrepender do pecado que cometemos. Nós temos que nos arrepender. Entendeu? A Bíblia nos ensina que depois de nós nos arrepender, nós temos que confessar a Deus esse pecado e pedir perdão. Entendeu? Confessar o pecado. Então esse é o caminho que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é isso, aceitar a salvação. E aceitar a salvação que é gratuita é isso. É reconhecer que é pecador. Entendeu? Reconhecer que é pecador. Pedir perdão por esse pecado. Todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Nós temos que pedir perdão todos os dias. Entendeu? Nós temos que confessar esse pecado cometido a Deus todos os dias e pedir perdão. Confessar o pecado diante de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que Ele pega esse pecado confessado, arrependido de coração, e Ele lança nas profundezas do mar e não se lembra mais dele. Então você viu que tem um processo? Por quê? Porque essas ações é o que vai identificar você como sendo uma pessoa salva pela graça. Viu? Então, querido, a salvação pela graça, ela é gratuita. E por que eu tenho que praticar as boas obras? Se essas boas obras elas não vão servir para me salvar. Então eu não preciso praticar as boas obras. Precisa sim. Porque como eu expliquei, as boas obras elas vão identificar você como sendo alguém que alcançou essa salvação pela graça. Entendeu? Se você olhar em toda a Bíblia, você vai ver que o que identifica um salvo é as ações dele como cristão. Entendeu? É as ações dele. É por isso que quando Jesus vai resumir os mandamentos, ele fala: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E também o teu próximo, como a ti mesmo. Entendeu? Quando ele fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando daquilo que você tem que fazer como um salvo. Entende? Ele está falando das obras que um salvo tem que fazer
como identificação de quem ele é. Certo? Se uma pessoa pratica más obras, o que vai identificar que ele é salvo? Não, vai identificar que ele é uma pessoa ruim, sem caráter, uma pessoa do mal, entendeu? E se ele pratica boas obras, o que vai acontecer? Vai mostrar aos olhos do mundo, aos olhos do universo, a todas as pessoas que estão com os olhos em cima dele, vai mostrar que ele é uma pessoa de bom caráter, entendeu? E é isso, no resumo da Bíblia, é isso também. A pessoa que pratica boas obras, o que vai fazer, ele vai ser identificado como sendo uma pessoa que alcançou a graça do Senhor, porque ele é uma pessoa agraciada, entendeu? As bênçãos de Deus, agora as pessoas conseguem ver as bênçãos de Deus através do seu regime de vida, através da sua conduta de vida, entende? Eu não sei se já aconteceu com você algumas vezes, alguém chegar em você do nada, sem te conhecer e falar: peraí, você é cristão? Fazer essa pergunta para você. Por quê? Porque quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, o seu comportamento ele muda. E as pessoas começam a enxergar isso. Peraí, esse fulano ele é diferente. Entende? Ele fala diferente. Lembra o que a mulher falou para Pedro na beira da fogueira? Eu acho que você anda com ele sim, porque você fala como ele fala. Entende? Você fala como ele fala. Então você conhece esse Senhor que está sendo crucificado, sim. Você é parceiro dele, você fala como ele. Foi isso que a mulher disse. Entende? Então quando você se apossa dessa salvação que é gratuita de Deus, você agora começa a desenvolver aquilo que é uma boa obra. Entende? E por que nós praticamos a boa obra? Por que nós praticamos a boa obra? Tem um detalhe muito especial, o porquê. Olha o que fala no verso 10. Efésios 2, verso 10 agora. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Você viu? Se eu te falar o que a gente está conseguindo extrair nesse texto bíblico aqui, até as boas obras que você pratica não vêm de você. Porque Deus preparou antes para que você andasse nelas. Até as boas obras vêm de Deus. E como é que você adquire essas boas obras? Depois que você conhece a salvação gratuita pela graça, lembra? Depois que você aceita a salvação pela graça, você agora vai receber gotas do Espírito Santo e você agora vai ter a força de praticar essas boas obras. Mas eu conheço tanta gente que pratica boas obras que não são servos do Senhor. Você está enganado. Isso são nuvens que cobrem os olhos das pessoas para que elas achem que isso será boas obras. Eu vou falar uma coisa para você. Não existe possibilidade nenhuma, depois do pecado, um ser humano manter um caráter justo diante do mundo sem ele ter alcançado esse dom gratuito de Deus na vida. Pode até aparecer alguém fazendo alguma obra e aos olhos do humano, que é uma mente finita, para ela essa pessoa está fazendo tudo de bom e as boas obras dela são maravilhosas. Mas na verdade é só uma nuvem que está cobrindo os seus olhos. De acordo com a palavra de Deus, depois do pecado, é impossível um homem praticar boas obras sem que ele absolva essa graça que é o dom de Deus. É impossível. Pode até praticar, mas a Bíblia tem isso como outro detalhe. A Bíblia tem isso como sendo obra do inimigo, que se disfarça em anjo de luz para enganar as pessoas. Então tenha essa diferença. Observe essa diferença. O que é luz divina
e o que é luz das trevas. As trevas sempre estão acendendo as luzes para mostrar às pessoas que ela também é boa, que ela também clareia. Mas é só um disfarce. A Bíblia nos ensina isso. Diz que o inimigo se disfarça em anjo de luz e usa os seus ministros para enganar as pessoas. Não esqueça disso. Tá bom? Vamos lá para o nosso último verso. Sabendo, contudo, isso aqui está em Gálatas capítulo 2, verso 16, tá bom? Último verso, Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Viu? Vou ler de novo para você entender. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Esse aqui é o cumprimento de tudo que a gente estudou. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Ah, então não tem que ter boas obras? Tem. Como a gente já estudou. As tuas obras, elas servem para identificar quem você é nesse reino. Se você está no reino do lado de lá, se você está no reino de cá. Entendeu? É somente isso. É a mesma coisa de você colocar um espelho na tua frente e ele mostrar que tem uma sujeira no teu rosto. O espelho serve para te mostrar que tem uma sujeira no teu rosto, mas ele não tira a sujeira. Entende? Não tira a sujeira. O papel do espelho é só mostrar para você que tem uma sujeira no seu rosto, mas ele não tem o poder de tirar. Então as obras da lei é exatamente para isso. A lei, ela mostra que você está errado, como também ela mostra que você está certo. Mas ela não te purifica. O que te purifica é aquilo que é gratuito de Deus, que é a graça, a vida eterna. Ok? É isso que vai te limpar. Um dom de Deus que é gratuito. Viu a diferença? Então a obra é da mesma forma. A obra só vai te identificar quem você é no meio do povão. A boa obra. E o que identifica a pessoa que não conhece a graça? As más obras. As más obras dessa pessoa, o engano, vai identificar quem é ela no meio do povão também. Da mesma forma que identifica o salvo pela graça, identifica aquele que não é salvo. E nós temos que nos atentar para isso. Tá bom? Bom, meus amigos, essa foi a nossa mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos dê vida, nos dê saúde, nos dê discernimento e paz de espírito. Tá bom? Fica com Deus, Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.